O milionário tocou sua esposa sem saber que ela era virgem. Na hora, algo nela o fez parar e sentir um gelo na espinha. Ela confessou com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez. Ele caiu de joelhos. E o que fez depois chocou a família toda. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Os últimos acordes da valsa ainda ecoavam pelo ar enquanto Rafael Mendonça conduzia sua esposa, Helena Vasconcelos Mendonça, pelo salão de festas do exclusivo resort à beira-mar em Búzios. O céu estrelado da costa fluminense combinava perfeitamente com as luzes decorativas que pendiam estrategicamente entre as palmeiras, criando um cenário que parecia saído de um filme. Aquele era, sem dúvida, o casamento mais comentado do ano entre a elite carioca. Rafael, aos 34 anos, havia construído um império no ramo de energias renováveis, transformando uma pequena startup em uma das empresas mais promissoras do Brasil. Com seu charme natural e inteligência afiada, conquistara não apenas o mercado financeiro, mas também o coração da reservada professora de História da Arte, Helena, filha de uma das famílias mais tradicionais de Petrópolis. "Você está bem?" perguntou Rafael, notando a tensão nos olhos castanhos de Helena, enquanto os convidados continuavam a celebrar ao redor deles. "Sim, apenas cansada", respondeu ela com um sorriso que não alcançava completamente os olhos. Foram muitas emoções para um único dia. Rafael beijou suavemente a testa da esposa, admirando como ela estava deslumbrante em seu vestido de renda portuguesa, uma herança de família que havia sido cuidadosamente restaurada para o grande dia. Os cabelos negros de Helena estavam adornados com pequenas flores brancas que combinavam perfeitamente com o arranjo que ela carregara durante a cerimônia. "Só mais algumas horas e poderemos finalmente ficar sozinhos", sussurrou ele, acariciando levemente o braço dela, um gesto simples que, para sua surpresa, fez Helena estremecer quase imperceptivelmente. Dona Eulália, a avó de Helena e matriarca da família Vasconcelos, observava o casal de longe com seus olhos perspicazes que, mesmo aos 83 anos, não deixavam escapar nenhum detalhe. Ao seu lado, Tânia, mãe de Helena, parecia igualmente atenta. "Ela parece nervosa", comentou Dona Eulália, ajustando o xale de seda sobre os ombros. "Mais do que o normal para uma noiva." "Mamãe, não comece", advertiu Tânia, embora seus próprios olhos revelassem preocupação. "Helena foi criada como todas as mulheres de nossa família. Ela sabe o que significa o matrimônio." "Sim, mas os tempos são outros", respondeu a idosa com um suspiro. "E esse rapaz, por mais bem-sucedido que seja, vem de um mundo muito diferente do nosso." Do outro lado do salão, Marcelo, o melhor amigo de Rafael desde os tempos da faculdade de engenharia, se aproximou com 2 taças de champanhe. "Para o homem mais sortudo do Brasil", brindou ele, entregando uma das taças a Rafael. "Embora eu ainda não consiga acreditar que você finalmente se rendeu ao altar." Rafael sorriu, mas seus olhos não deixavam Helena, que agora conversava com algumas primas. "Algumas pessoas valem a pena mudar", respondeu ele com sinceridade. Marcelo seguiu o olhar do amigo e deu um tapinha em seu ombro. "A Helena é realmente especial, tão diferente das mulheres com quem você costumava sair", comentou antes de acrescentar em tom mais baixo. "Só espero que você saiba onde está se metendo. A família Vasconcelos praticamente parou no tempo. Aquela avó dela parece saída diretamente do século XIX. É justamente isso que me encanta nela", confessou Rafael. "Essa combinação de inteligência moderna com valores que parecem ter se perdido hoje em dia." A festa continuava animada, enquanto a banda começava a tocar ritmos mais contemporâneos, incentivando os convidados mais jovens a ocuparem a pista de dança. Rafael notou que Helena havia desaparecido de seu campo de visão e sentiu uma pontada de preocupação. Encontrou-a finalmente na varanda que dava para o mar, aparentemente absorta na contemplação das ondas que quebravam na praia particular do resort. "Fugindo da própria festa?" perguntou ele suavemente, aproximando-se por trás e envolvendo a cintura dela com os braços. Helena não respondeu imediatamente. Quando finalmente se virou, Rafael percebeu que seus olhos estavam
Úmidos. O que foi? Perguntou alarmado. Aconteceu alguma coisa? Não é nada, respondeu ela enxugando discretamente uma lágrima. Só estou emocionada. Rafael não se convenceu. Conhecia Helena há 2 anos e, embora ela fosse naturalmente reservada, nunca a vira tão inquieta. Helena, somos marido e mulher agora. Não há mais nada que você precise esconder de mim. A expressão dela se alterou ligeiramente, como se as palavras dele tivessem tocado em algo profundo. Às vezes me pergunto se você realmente me conhece, Rafael, disse ela finalmente, sua voz quase se perdendo no som das ondas. Antes que ele pudesse responder, foram interrompidos por Débora, a única amiga de Helena desde os tempos de faculdade que não pertencia ao mesmo círculo social tradicional. Desculpem interromper o momento romântico, disse Débora com seu jeito despojado característico, mas sua mãe está te procurando, Helena. Algo sobre uma tradição familiar que precisa ser cumprida antes do final da festa. Helena suspirou profundamente. Já vou, respondeu antes de se voltar para Rafael. Me dê alguns minutos, por favor. Enquanto Helena se afastava com Débora, Rafael permaneceu na varanda contemplando o mar e tentando decifrar o comportamento da esposa. Seu celular vibrou no bolso do paletó. Era uma mensagem de sua mãe, Dona Solange, que havia se retirado mais cedo devido a uma enxaqueca. Filho, seja paciente hoje. O amor verdadeiro se constrói no respeito. Te amo. Rafael sorriu, intrigado com a mensagem enigmática. Sua mãe, uma mulher simples que o criara sozinha após o falecimento precoce do pai, sempre parecia ter uma sabedoria que transcendia sua educação formal limitada. De volta ao salão, Rafael observou Helena em um canto discreto com sua mãe e a avó. O trio conversava intensamente, e ele notou como a postura de sua esposa parecia cada vez mais tensa. Quando finalmente se separaram, Helena parecia ainda mais pálida. Está tudo bem? Perguntou ele quando ela retornou ao seu lado. Sim, respondeu Helena automaticamente, mas seu sorriso não era convincente. Só tradições de família, nada importante. A madrugada avançava e os convidados começavam a se despedir. O plano era que o casal passasse a noite de núpcias na suíte presidencial do resort, antes de partirem na manhã seguinte para sua lua de mel na Toscana. Enquanto subiam no elevador privativo, Rafael notou que as mãos de Helena tremiam ligeiramente. Helena, você está me deixando preocupado, confessou ele, segurando as mãos dela entre as suas. Se você não quiser... Não é isso, interrompeu ela rapidamente. É só que... há algo que precisamos conversar antes de... O elevador chegou ao último andar, interrompendo o que Helena estava prestes a dizer. Um funcionário os aguardava para conduzi-los à suíte, toda decorada com pétalas de rosas e velas aromáticas. Uma garrafa de champanhe descansava em um balde de prata ao lado da cama king size. Quando finalmente ficaram sozinhos, Rafael se aproximou lentamente de Helena, que permanecia parada próxima à porta, como se hesitasse em adentrar completamente no quarto. Ele tocou suavemente seu rosto, deslizando os dedos pela pele delicada dela, num gesto que pretendia ser tranquilizador. A reação de Helena foi inesperada. Ela fechou os olhos e uma lágrima silenciosa escorreu por sua face. Helena, o que está acontecendo? Perguntou Rafael, agora verdadeiramente alarmado. Eu preciso te contar algo, respondeu ela, abrindo os olhos e encarando-o com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Algo sobre mim que talvez mude a forma como você me... Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras de Helena pairaram no ar como uma nuvem densa, carregando um peso que ele não conseguia compreender. Cauteloso, conduziu-a até o pequeno sofá próximo à janela, que oferecia uma vista panorâmica do oceano noturno. Seja o que for, Helena, pode me contar, disse ele, tentando manter a voz calma apesar da apreensão crescente. Nada vai mudar o que sinto por você. Helena respirou fundo, seus dedos entrelaçados no colo como se buscasse forças. Olhou para sua aliança dourada que agora adornava sua mão esquerda e começou a falar com voz trêmula. Venho de uma família onde tradições não são apenas respeitadas, mas veneradas como algo sagrado, começou ela.
Minha avó Eulália, como você sabe, praticamente criou minha mãe e a mim nos mesmos moldes que ela foi criada em Petrópolis, quando a cidade ainda era refúgio da família imperial. Rafael assentiu, lembrando-se das histórias que Helena contara sobre o casarão centenário onde crescera, com seus móveis antigos e retratos de antepassados nas paredes. Desde pequena, aprendi que uma mulher da família Vasconcelos carrega consigo não apenas um nome, mas uma herança de valores. Continue, minha moçada. Assim, continuou ela. O mais importante desses valores. Sua voz falhou, e Rafael esperou pacientemente enquanto ela reunia coragem para continuar. O mais importante desses valores é a pureza, até o casamento. Concluiu finalmente, as palavras saindo quase num sussurro. Rafael, eu sou... Você é virgem, completou ele, a compreensão finalmente clareando sua mente como um relâmpago. Helena confirmou com um movimento quase imperceptível de cabeça, seus olhos fixos no tapete persa que cobria parte do piso de mármore da suíte. Sei que isso pode parecer ridículo nos dias de hoje, continuou ela rapidamente. Provavelmente você está pensando como uma mulher de 29 anos, professora universitária, pode... Não, estou pensando nada disso. Interrompeu Rafael suavemente, tomando as mãos dela entre as suas. Estou apenas surpreso por você nunca ter mencionado isso antes. Um pequeno sorriso triste apareceu nos lábios de Helena. Como se menciona algo assim no século XXI, Rafael? A propósito, sou virgem aos 29 anos? Ela soltou uma risada nervosa. Eu tentei, várias vezes durante nosso noivado, mas nunca encontrei o momento certo. E então minha mãe e minha avó insistiram que era melhor esperar até hoje, seguindo a tradição. Rafael pensou em todas as vezes em que Helena havia gentilmente interrompido seus momentos mais íntimos durante o noivado, sempre com desculpas, que agora faziam sentido. Estava cansada, tinha enxaqueca, precisava acordar cedo no dia seguinte. Ele sempre respeitara seus limites, atribuindo sua hesitação a uma natureza mais reservada ou talvez a alguma experiência negativa no passado, que ela ainda não se sentia confortável para compartilhar. Por que está me contando isso agora? Perguntou ele finalmente. Porque não quero que haja segredos entre nós, respondeu Helena finalmente levantando os olhos para encará-lo. E porque tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente. De não saber como. Ela deixou a frase no ar, o rubor tingindo suas bochechas de um rosa intenso. Rafael sentiu uma onda de ternura invadi-lo. Aquela mulher brilhante e forte, que comandava auditórios cheios de alunos com confiança, que debatia a arte renascentista com os maiores especialistas do país, estava diante dele vulnerável como nunca a vira antes. Helena, disse ele, segurando o rosto dela com delicadeza, não há manual para o amor. Não é sobre saber ou não saber. É sobre sentir, descobrir juntos. Lágrimas brilharam nos olhos dela, mas agora pareciam diferentes, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Tenho mais uma confissão, disse ela. Nunca fui muito religiosa como minha família. Não mantive isso por convicção espiritual, mas porque... Por quê? Porque nunca encontrei alguém por quem valesse a pena abrir mão dessa parte de mim, confessou ela. Até você. As palavras dela tocaram Rafael profundamente. Em seus relacionamentos anteriores, sempre fora o sexo que vinha primeiro, fácil e descomplicado, para só depois, talvez, surgir uma conexão mais profunda. Com Helena, tudo havia sido diferente desde o início. Conheceram-se em uma exposição de arte contemporânea na qual ele era um dos patrocinadores. Ela, curadora convidada, o impressionara com sua inteligência afiada e sua visão única sobre as obras expostas. Passaram horas conversando naquela noite, e ele se surpreendeu ao perceber que, pela primeira vez, estava completamente fascinado por uma mulher, sem que o desejo físico fosse o elemento principal. Você se lembra da nossa primeira noite, juntos? Perguntou ele, um sorriso nostálgico nos lábios. Helena sorriu também, recordando. No seu apartamento em Ipanema, você cozinhou para mim. Risoto de camarão, confirmou ele. E você me contou a história de cada quadro da sua coleção.
Conversamos até o amanhecer, completou ela. Foi a primeira vez que senti que alguém realmente me ouvia. Rafael aproximou-se e beijou-a suavemente nos lábios. Naquela noite, eu soube que você era diferente de todas as outras mulheres que conheci. E isso não tinha nada a ver com o físico, Helena. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. As horas seguintes foram de descobertas e confidências. Sentados na varanda da suíte, com vista para o mar de Búzios agora iluminado pelos primeiros raios do sol, Rafael contou a Helena sobre suas próprias inseguranças. Falou sobre como crescera, vendo sua mãe trabalhar incansavelmente como enfermeira para sustentá-lo após a partida precoce de seu pai. Como prometera a si mesmo que construiria um império para nunca mais ver preocupação nos olhos dela. E como, apesar de todo o seu sucesso financeiro, às vezes ainda se sentia como um impostor nos círculos sociais que agora frequentava. Sempre tive medo de que você um dia percebesse que eu não pertenço ao seu mundo, confessou ele. Helena sorriu entrelaçando seus dedos nos dele. Que mundo seria esse, Rafael? O das aparências? Das tradições vazias? Ela balançou a cabeça. Sempre me senti uma estranha na minha própria família. Amo minha mãe e minha avó, mas nunca compartilhei realmente seus valores mais conservadores. Estudei história, da arte para entender como as sociedades evoluem através de sua expressão artística, não para me prender ao passado. O sol já estava alto quando finalmente adormeceram, vestidos, abraçados sobre a cama ainda intocada. Não havia pressa. Tinham todo o tempo do mundo para descobrirem juntos as muitas camadas do amor. Foram despertados, horas depois, por uma batida discreta na porta. Era o serviço de quarto, trazendo o almoço que Rafael havia solicitado na noite anterior, antes mesmo de saberem que esta manhã seria tão diferente do que haviam imaginado. Enquanto comiam frutas tropicais e bebiam café fresco na varanda, Rafael notou que Helena parecia diferente. Havia uma leveza em seu sorriso, um brilho renovado em seus olhos. No que está pensando? Perguntou ele. Em como estava enganada, respondeu ela. Passei a noite toda temendo sua reação, imaginando que você ficaria desapontado, talvez até arrependido de ter se casado comigo. Rafael balançou a cabeça, incrédulo. Como poderia me arrepender de ter me casado com a mulher mais extraordinária que já conheci? Débora me disse que eu estava sendo irracional, confessou Helena. Ela me conhece melhor que ninguém. Foi a única pessoa para quem contei sobre minha inexperiência. Débora parece ser uma ótima amiga, comentou. Rafael, embora ela claramente não aprove muito o estilo de vida da sua família. Helena riu. Débora é como um furacão que entrou na minha vida na faculdade e nunca mais saiu. Ela vem de uma realidade completamente diferente da minha. Cresceu na periferia de São Paulo. Conquistou tudo com muito esforço. Para ela, tradições como as da minha família são grilhões que impedem as mulheres de viverem plenamente. E você concorda com ela? Helena refletiu por um momento antes de responder. Acho que cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho. Não me arrependo das escolhas que fiz, mesmo quando foram influenciadas pela minha criação. Mas agora entendo que posso honrar minhas raízes sem ser prisioneira delas. O telefone de Helena tocou, interrompendo a conversa. Era sua mãe, Tânia, claramente ansiosa para saber como havia sido a noite. Helena conversou brevemente, tranquilizando-a com respostas vagas que pareceram satisfazê-la. Minha mãe, explicou ela após desligar, preocupada como sempre. Ela sabe sobre minha virgindade? Claro, foi ela quem insistiu, para que eu mantivesse a tradição familiar. Helena fez aspas no ar ao pronunciar as últimas palavras. Na verdade, foi ela quem me fez prometer, quando eu tinha apenas 15 anos, que esperaria até o casamento. Rafael tentou imaginar como teria sido crescer em um ambiente tão rígido. Sua própria criação havia sido bem mais liberal, com sua mãe focada principalmente em incutir-lhe valores como honestidade e trabalho duro, sem muitas regras sobre comportamento pessoal. E agora? Perguntou ele, segurando a mão de Helena sobre a mesa. O que acontece conosco? Helena sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente.
Agora começamos nossa vida juntos, sem pressa e sem pressão. Temos todo o tempo do mundo. Lua de mel na Toscana foi como um sonho para Rafael e Helena. Longe das pressões familiares e das expectativas sociais, eles encontraram um ritmo próprio para sua relação. As antigas vilas italianas, os vinhedos que se estendiam até o horizonte e as obras de arte renascentistas que tanto fascinavam Helena criaram o cenário perfeito para que o casal aprofundasse sua conexão em todos os níveis. Foi somente 3 semanas depois, quando retornaram ao Brasil, que a realidade começou a se impor novamente. O apartamento duplex que Rafael comprara no Leblon, com vista para o mar, havia sido decorado por um famoso designer de interiores seguindo as orientações de Helena, que misturara peças contemporâneas com alguns móveis antigos, herdados de sua família. O resultado era um ambiente que refletia perfeitamente a união daqueles dois mundos aparentemente distintos. Na primeira noite em seu novo lar, enquanto desfaziam as malas, Helena encontrou uma pequena caixa de veludo que sua avó discretamente colocara entre seus pertences. "O que é isso?" perguntou Rafael, notando a expressão intrigada no rosto da esposa. Helena abriu a caixa com cuidado, revelando um delicado broche de ouro com uma safira no centro, cercada por pequenos diamantes. "É o broche da bisavó Antônia", explicou ela com um suspiro. "Segundo a lenda familiar, foi presente do imperador Dom Pedro II à minha tataravó, que aparentemente era uma de suas protegidas. Cada noiva da família o usa na primeira recepção que oferece em sua nova casa." Rafael se aproximou examinando a joia com admiração. "É uma peça extraordinária", comentou ele. "Mas por que você parece tão incomodada?" Helena fechou a caixa com um movimento brusco. "Porque junto com cada objeto que minha família me passa, vem um fardo de expectativas", respondeu ela. "Este broche significa que devo organizar um jantar formal para apresentar nosso lar à sociedade, seguindo um ritual que remonta ao século XIX. Rafael sentou-se na beira da cama, observando Helena atentamente. "E você não quer fazer isso?" "Não é que eu não queira", ela hesitou procurando as palavras certas. "É que sinto como se estivéssemos constantemente sendo empurrados de volta para tradições que, em muitos aspectos, não fazem mais sentido no mundo em que vivemos." O telefone de Rafael tocou, interrompendo a conversa. Era Marcelo, convidando-os para um jantar no dia seguinte, na casa de Cristina, uma amiga em comum que estava celebrando seu aniversário. "Seria bom para a gente", comentou Rafael após desligar. "Voltar a socializar com os amigos, algo descontraído." Helena concordou prontamente, parecendo aliviada com a possibilidade de postergar as obrigações sociais familiares. Na noite seguinte, enquanto se arrumavam para o jantar, Rafael notou que Helena parecia especialmente cuidadosa com sua aparência, escolhendo um vestido discreto, porém elegante, e maquiagem leve que realçava sua beleza natural. "Você está linda", comentou ele, abraçando-a por trás enquanto ela aplicava um pouco de perfume. "Obrigada", respondeu Helena com um sorriso, mas seus olhos revelavam certa apreensão. "É que, bem, Cristina é uma das suas ex-namoradas, não é?" E Rafael quase se engasgou com a própria saliva, surpreso com a pergunta direta. "Saímos algumas vezes há muitos anos, antes mesmo de eu abrir minha empresa", confirmou ele. "Como você sabe disso?" "Débora mencionou algo casualmente", respondeu Helena, evitando seu olhar no espelho. "Ela tem amigos em comum com Cristina." Rafael virou Helena delicadamente, forçando-a a encará-lo. "Isso te incomoda?" "Não deveria, certo?" respondeu ela com uma pergunta. "Afinal, todos temos um passado. Bem, quase todos." Havia uma nota de amargura em sua voz que Rafael nunca ouvira antes. "Helena, o que está realmente te incomodando?" Ela suspirou profundamente antes de responder. "É só que, às vezes me pergunto se você não se sente limitado comigo. Você teve tantas experiências, conheceu tantas mulheres antes de mim e eu..." "Pare", interrompeu Rafael gentilmente, segurando o rosto dela entre as mãos. "Nada no meu passado se compara ao que temos juntos. O que construímos tem
uma profundidade que nunca experimentei antes. Helena sorriu, mas Rafael percebeu que algo ainda a incomodava. Quando chegaram à cobertura de Cristina em Ipanema, a festa já estava animada. Cerca de 30 pessoas conversavam em pequenos grupos, com música brasileira contemporânea, tocando em um volume agradável. Cristina, uma executiva do mercado financeiro de 35 anos, veio recebê-los com entusiasmo. Rafael, Helena, que bom que vieram, exclamou ela, beijando ambos no rosto. Estávamos justamente falando sobre vocês. O casamento em Búzios foi o evento do ano. Cristina era alta e elegante, com cabelos louros cortados em um Chanel moderno e olhos verdes penetrantes. Vestia um macacão vermelho, que destacava sua figura esguia e usava joias discretas, mas visivelmente caras. Parabéns pelo aniversário. Cristina, disse Helena, entregando-lhe um pacote elegantemente embrulhado. É um livro sobre fotógrafos brasileiros contemporâneos. Rafael mencionou que você coleciona fotografia. Que gentileza, respondeu Cristina, parecendo genuinamente tocada. Venham, deixem-me apresentá-los a alguns amigos que ainda não conhecem. As horas seguintes transcorreram de forma agradável, com Rafael e Helena circulando pelo apartamento e conversando com diversos convidados. Helena notou, porém, que algumas das mulheres presentes lançavam olhares curiosos em sua direção, como se a estivessem avaliando. Em determinado momento, enquanto Rafael conversava animadamente com alguns ex-colegas de faculdade, Helena se viu sozinha próxima ao bar, onde um bartender preparava coquetéis elaborados. Então você é a mulher que finalmente conquistou o coração do solteiro mais cobiçado do Rio, disse uma voz feminina ao seu lado. Helena se virou e encontrou uma mulher de aproximadamente sua idade, com cabelos castanhos curtos e um sorriso enigmático nos lábios. Sou Amanda, apresentou-se ela, estendendo a mão. Trabalhei com Rafael por um tempo, antes de abrir meu próprio negócio. Helena, respondeu ela, apertando a mão oferecida. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu, disse Amanda, estudando-a com interesse. Fiquei curiosa, para conhecer a mulher que conseguiu o que muitas tentaram. Havia algo no tom de Amanda que deixou Helena desconfortável, como se houvesse um subtexto em suas palavras que ela não conseguia decifrar completamente. Rafael é um homem extraordinário, comentou Helena diplomaticamente. Tenho sorte de tê-lo encontrado. Amanda deu um pequeno sorriso antes de tomar um gole de sua bebida. Ele sempre teve um gosto eclético para mulheres, continuou ela, mas devo admitir que você é diferente das outras, mais refinada. Antes que Helena pudesse responder, Débora apareceu ao seu lado como se tivesse sentido que a amiga precisava de resgate. Helena, querida, estava te procurando, exclamou ela, lançando um olhar avaliador para Amanda. Precisamos ir ao terraço. A vista está simplesmente espetacular com o pôr do sol. Com um aceno educado para Amanda, Débora conduziu Helena para longe. Quem era aquela víbora? Perguntou em voz baixa assim que se afastaram. Amanda, aparentemente uma ex-colega de trabalho do Rafael, respondeu Helena, ainda perturbada com o encontro. Débora revirou os olhos. Colega de trabalho. Sei. Aquela ali tem cara de quem já dividiu mais que a sala de reuniões com seu marido. Débora, repreendeu Helena, embora uma sensação desconfortável se instalasse em seu estômago. O quê? Estou só constatando o óbvio, defendeu-se Débora. Mas não se preocupe, você ganhou. Ele escolheu você. As palavras de Débora, embora bem intencionadas, apenas intensificaram o desconforto de Helena. Ele escolheu você. Como se fosse uma competição. Como se Rafael fosse um prêmio a ser conquistado. E, mais perturbador ainda, a ideia de que havia um batalhão de mulheres em seu passado, todas experientes e sofisticadas de maneiras que ela nunca seria. Quando finalmente foram embora, já passava da meia-noite. No táxi, a caminho de casa, Rafael notou o silêncio de Helena. Você está bem? Perguntou, segurando sua mão. Pareceu um pouco distante no final da festa. Estou cansada, só isso, respondeu ela automaticamente, olhando pela janela as luzes da cidade. Rafael não insistiu, mas sabia que havia algo mais.
Ao chegarem ao apartamento, Helena foi direto para o banheiro, dizendo que queria tomar um banho antes de dormir. Enquanto a água quente escorria por seu corpo, ela não conseguia afastar os pensamentos sobre a festa, sobre Amanda, sobre todas as mulheres que haviam passado pela vida de Rafael antes dela. Quando saiu do banho, encontrou Rafael sentado na beira da cama, claramente esperando por ela. Vestia apenas a parte de baixo do pijama, seu torso musculoso exposto. Helena sentiu uma onda de desejo misturada com insegurança. "Agora você vai me contar o que está acontecendo de verdade?" perguntou ele suavemente. Helena suspirou, sentando-se ao lado dele. "Conheci Amanda na festa", começou ela. "Ela insinuou que você teve muitas mulheres antes de mim." Rafael franziu a testa. "E isso te incomoda?" "Não deveria", respondeu Helena. "Mas sim, de alguma forma incomoda. Não pelo ciúme em si, mas porque me faz pensar em como sou-te inadequada para você." "Inadequada?" repetiu Rafael, genuinamente confuso. "Do que você está falando?" "Rafael, você é um homem experiente, acostumado a mulheres sofisticadas como Amanda, como Cristina, e eu sou praticamente uma novata em tudo que se refere à intimidade", confessou Helena, as palavras saindo em uma torrente. "Como posso competir com isso?" Rafael a encarou por um longo momento antes de responder. "Não há competição, Helena", disse finalmente. "O que temos juntos não se compara a nada que vivi antes. E quanto à intimidade..." Ele sorriu, tocando o rosto dela com carinho. "Estamos descobrindo juntos, no nosso tempo, do nosso jeito. E tem sido a experiência mais incrível da minha vida." Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. "Mas e se eu nunca for como elas? Se nunca tiver a confiança, a experiência?" "Eu não quero que você seja como ninguém mais", interrompeu Rafael firmemente. "Eu me apaixonei por você, Helena Vasconcelos Mendonça, com toda a sua complexidade, sua inteligência, sua sensibilidade. E cada momento que passamos juntos me faz te amar ainda mais." As palavras dele acalmaram temporariamente as inseguranças de Helena, mas uma pequena voz persistia em sua mente, questionando se ela realmente seria suficiente para um homem como Rafael. Uma voz que soava estranhamente similar à de sua avó, sempre lembrando-a das expectativas que recaíam sobre seus ombros como herdeira do nome Vasconcelos. Naquela noite, enquanto Rafael dormia tranquilamente ao seu lado, Helena permaneceu, acordada, contemplando o teto e pensando em todas as tradições que carregava, em todas as inseguranças que nutria e em como conciliar o mundo em que fora criada com o novo mundo que estava construindo ao lado do homem que amava. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina que aos poucos se estabelecia entre Rafael e Helena. Ele voltara ao comando de sua empresa, envolvido em uma negociação importante com investidores estrangeiros interessados em expandir seu modelo de energia renovável para outros países da América Latina. Helena retornara às aulas na universidade, onde seus alunos a receberam com entusiasmo após seu período de ausência. Aparentemente, tudo seguia seu curso natural, como era de se esperar na vida de um casal recém-casado. No entanto, sob a superfície tranquila, as inseguranças de Helena continuavam a crescer silenciosamente, alimentadas por pequenos incidentes que para outros poderiam parecer insignificantes. Numa quinta-feira chuvosa, Helena chegou em casa mais cedo do que o habitual. Uma de suas aulas havia sido cancelada devido a uma palestra especial no auditório principal, e ela decidira aproveitar o tempo livre para preparar uma surpresa para Rafael. Comprou ingredientes frescos no mercado e planejou preparar a lasanha de berinjela que ele tanto elogiara da primeira vez que ela cozinhara para ele. Ao entrar no apartamento, sentiu imediatamente que algo estava diferente. Um leve perfume feminino pairava no ar, e sons vinham do escritório. Seguindo-se ruído, encontrou Rafael sentado à sua mesa de trabalho, acompanhado por uma mulher jovem de cabelos cacheados que ela nunca vira antes. Estavam inclinados sobre uma série de documentos, tão absortos na discussão que não notaram sua presença imediatamente. "Desculpem, não quis interromper", disse Helena, fazendo com que ambos levantassem a cabeça surpresos. "Helena,
exclamou Rafael, levantando-se rapidamente. Não esperava você tão cedo. Esta é Juliana, nossa nova diretora jurídica. A mulher sorriu cordialmente, estendendo a mão para Helena. É um prazer finalmente conhecê-la, senhora Mendonça. Rafael fala muito de você. Helena apertou a mão oferecida, notando a firmeza do aperto e o batom vermelho impecável que contrastava com a pele morena de Juliana. O prazer é meu, respondeu automaticamente. Espero não estar atrapalhando. De forma alguma, garantiu Rafael. Na verdade, estávamos quase terminando. São apenas os últimos detalhes do contrato com os chilenos. Deixei as compras na cozinha, disse Helena, dirigindo-se a Rafael. Pensei em preparar algo especial para o jantar, mas posso fazer isso outro dia se vocês precisarem continuar. Não, interveio Juliana, começando a reunir os documentos. Já tomei muito tempo do seu marido por hoje. Posso terminar a revisão sozinha e enviar para sua aprovação amanhã, Rafael. 20 minutos depois, após uma conversa educada, mas claramente tensa no hall de entrada, Juliana finalmente se despediu. Helena voltou para a cozinha e começou a desempacotar as compras com mais força do que o necessário, batendo portas de armários e movendo panelas com estrépito. Rafael a observou por alguns instantes antes de se aproximar. Você está chateada, constatou. Não como uma pergunta, mas como um fato. Helena continuou seus movimentos sem encará-lo. Por que estaria chateada? Só porque encontrei meu marido em casa, no meio da tarde, com uma mulher que parece ter saído direto de uma capa de revista? Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Helena, por favor. Juliana é uma profissional que contratamos recentemente. Tínhamos uma reunião marcada no escritório, mas houve um problema com o ar-condicionado central e sugeri que viéssemos para cá, já que era perto. Foi completamente profissional. Helena finalmente parou o que estava fazendo e olhou para ele. Eu sei, admitiu, deixando os ombros caírem. Estou sendo ridícula. Não está, respondeu Rafael, aproximando-se e envolvendo-a em um abraço. Só está sendo humana. Mas preciso que confie em mim, Helena. O que temos é real e valioso demais para mim. Nunca faria nada para arriscar isso. Helena assentiu contra o peito dele, sentindo-se simultaneamente confortada e envergonhada por sua reação. Não era próprio dela esse tipo de ciúme, essa insegurança constante. Ou seria? Talvez esses sentimentos sempre estivessem lá, apenas esperando o momento certo para emergir. Naquela noite, após o jantar que transcorreu em uma normalidade forçada, Helena decidiu ligar para Débora. Precisava da honestidade brutal de sua amiga para colocar os pensamentos em ordem. Você está obcecada com o passado dele, declarou Débora sem rodeios após ouvir o relato sobre o incidente da tarde. Isso vai destruir seu casamento se você não parar. Não estou obcecada, defendeu-se Helena, embora soubesse que havia um fundo de verdade nas palavras da amiga. Só é estranho para mim lidar com toda essa bagagem. Débora soltou uma risada seca do outro lado da linha. Helena, querida, todo mundo tem bagagem. A questão é, você vai permitir que malas que não são suas atrapalhem sua viagem? A metáfora, apesar de simples, atingiu Helena com força. Ela estava, de fato, carregando um peso que não lhe pertencia. Todas as relações passadas de Rafael, todas as mulheres que vieram antes dela. E, ao mesmo tempo, carregava o fardo de sua própria inexperiência, amplificado pelas expectativas familiares que sempre a cercaram. Além disso, continuou Débora, sua voz agora mais suave, você está esquecendo o mais importante. Ele escolheu você. Com toda a sua suposta inexperiência, com toda a sua bagagem familiar de tradições antiquadas. Foi você que ele levou ao altar, não a Cristina, não a Amanda, nem qualquer outra mulher do passado dele. As palavras de Débora ecoaram na mente de Helena muito depois de terem desligado. Quando Rafael entrou no quarto mais tarde, após passar algum tempo no escritório terminando de revisar os documentos que Juliana deixara, encontrou-a sentada na poltrona junto à janela, com o olhar perdido na paisagem noturna do rio. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse ele suavemente, ajoelhando-se ao lado dela.
Helena sorriu, voltando sua atenção para o marido. Estava pensando em nós, respondeu com sinceridade, em como somos diferentes e, ao mesmo tempo, tão conectados. Rafael pegou sua mão e a beijou delicadamente. Sabe o que minha mãe sempre diz? Que as diferenças não são obstáculos, são oportunidades de crescimento. Sua mãe é uma mulher sábia, comentou Helena. Gostaria de conhecê-la melhor. Os olhos de Rafael se iluminaram. Por que não a convidamos para jantar? No fim de semana? Seria bom para vocês duas passarem mais tempo juntas. Helena concordou prontamente, percebendo que realmente queria conhecer melhor Dona Solange, a mulher que criara sozinha o homem extraordinário com quem se casara. Além disso, sentia que poderia aprender muito com ela sobre como navegar nesse novo mundo em que havia entrado. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. No sábado à noite, Dona Solange chegou, pontualmente às 7, trazendo consigo uma torta de chocolate caseira e um pequeno vaso de violetas. Era uma mulher de estatura média, com cabelos grisalhos cortados em um estilo prático e olhos idênticos aos do filho, de um castanho profundo que parecia enxergar além das aparências. Que apartamento maravilhoso! Exclamou ela enquanto Helena a conduzia em um pequeno tour. Vocês fizeram um trabalho incrível na decoração. Tem personalidade, não é como esses lugares que parecem saídos de revistas onde ninguém realmente vive. Helena sorriu, imediatamente encantada com a franqueza de Dona Solange. Foi um desafio equilibrar nossas preferências, admitiu. Acabei incorporando algumas peças da minha família, mas queria que o espaço fosse realmente nosso, não uma extensão da casa dos meus pais. Dona Solange assentiu, compreensiva. É assim mesmo que deve ser. Um casamento não é sobre duas pessoas se anulando, mas sobre encontrarem um novo caminho juntas. Durante o jantar preparado por Rafael, que, surpreendentemente, revelara-se um cozinheiro talentoso após algumas aulas secretas que tomara para impressionar Helena durante o noivado, a conversa fluiu naturalmente. Dona Solange contou histórias sobre a infância de Rafael, sobre como ele sempre fora determinado desde pequeno, construindo projetos ambiciosos com os poucos recursos que tinham disponíveis. Aos 12 anos, ele montou um sistema de irrigação para a horta comunitária do nosso bairro, usando apenas materiais reciclados, relatou ela com orgulho. Os vizinhos não acreditavam que funcionaria, mas em uma semana, toda a horta estava verde e viçosa, mesmo durante a pior seca que São Paulo havia enfrentado em anos. Helena ouvia fascinada, descobrindo facetas de Rafael que não conhecia e apreciando ainda mais o homem que ele se tornara. Após o jantar, enquanto Rafael limpava a cozinha insistindo que as duas descansassem, Helena e Dona Solange sentaram-se na varanda com taças de vinho. Ele te contou sobre o pai dele? Perguntou Dona Solange após um momento de silêncio confortável. Helena hesitou incerta sobre como responder. Apenas que ele se foi quando Rafael era muito jovem. Dona Solange assentiu, tomando um pequeno gole de vinho antes de continuar. Osvaldo era um homem brilhante, um engenheiro com ideias revolucionárias, mas também era inquieto, sempre buscando algo mais, algo que nunca parecia encontrar. Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte. Quando Rafael tinha 7 anos, Osvaldo recebeu uma proposta para trabalhar em um projeto na Europa. Era a oportunidade que ele sempre sonhara. Pediu que fôssemos com ele, mas eu tinha minha mãe doente para cuidar, meu trabalho no hospital. Pedi que esperasse alguns meses até resolvermos tudo. Ele disse que esperaria. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta, antecipando o que viria a seguir. Uma semana depois encontrei apenas um bilhete, continuou Dona Solange, sua voz surpreendentemente firme. Dizia que não podia esperar, que a vida era curta demais para adiar sonhos. Nunca mais o vimos. Sinto muito, murmurou Helena, comovida com a história. Dona Solange sorriu, um sorriso tranquilo que falava de paz conquistada após muita dor. Sabe o que aprendi com isso, Helena? Que o amor verdadeiro não é apenas sobre grandes gestos românticos ou paixão avassaladora. É sobre escolher ficar dia após dia, especialmente quando seria mais fácil partir.
As palavras atingiram Helena profundamente, como se Dona Solange tivesse de alguma forma acessado exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento. Rafael escolheu você, continuou a mulher mais velha, agora olhando diretamente para Helena. Entre todas as pessoas que conheceu, foi com você que ele decidiu construir uma vida. Isso diz muito sobre quem você é, minha querida. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, e ela nem tentou contê-las. Dona Solange gentilmente pegou sua mão, apertando-a em um gesto de conforto e compreensão. Temos medo do que não conhecemos, disse ela suavemente. E o amor, o verdadeiro, profundo, incondicional, é assustador justamente porque nos torna vulneráveis. Mas é nessa vulnerabilidade que encontramos nossa maior força. Naquele momento, algo se assentou dentro de Helena. As inseguranças não desapareceram completamente. Seria irrealista esperar isso. Mas pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse aprender a conviver com elas sem permitir que dominassem sua vida e seu casamento. Quando Rafael voltou à varanda, encontrou as duas mulheres mais importantes de sua vida em uma conversa animada sobre literatura brasileira contemporânea, um dos tópicos favoritos de Helena. Observando-as, sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o deixou sem fôlego. De alguma forma, contra todas as probabilidades, ele havia encontrado seu lugar no mundo, seu verdadeiro lar, não nas paredes de um apartamento luxuoso, mas no coração da mulher extraordinária que agora compartilhava seu sobrenome e sua vida. O outono chegou ao Rio de Janeiro, trazendo uma suavidade à temperatura que raramente se via na cidade tropical. As folhas de algumas árvores adquiriam tons dourados, criando um contraste encantador com o azul profundo do mar que Rafael e Helena podiam observar da varanda de seu apartamento. Haviam passado 3 meses desde o casamento e, gradualmente, encontravam um ritmo próprio, construindo dia após dia os alicerces de sua vida em comum. Após a conversa com Dona Solange, Helena sentia-se mais segura em seu relacionamento. As inseguranças ainda surgiam ocasionalmente, mas ela estava aprendendo a reconhecê-las como parte de si mesma, sem permitir que ditassem suas ações ou envenenassem sua felicidade. A intimidade entre eles havia florescido naturalmente, sem pressões ou expectativas, apenas o desejo genuíno de conhecerem-se em todas as dimensões possíveis. Naquela manhã de sábado, Helena acordou mais cedo que o habitual e ficou observando Rafael enquanto ele dormia. Seu rosto relaxado no sono tinha uma qualidade quase infantil, desprovida das preocupações que frequentemente o acompanhavam durante o dia. Ela traçou suavemente o contorno de sua mandíbula com a ponta dos dedos, maravilhada com o fato de que este homem extraordinário havia escolhido compartilhar sua vida com ela. Rafael abriu os olhos lentamente, um sorriso formando-se em seus lábios ao encontrar o olhar de Helena. "Bom dia", murmurou ele, a voz ainda rouca de sono. "Há quanto tempo está acordada?" "Tempo suficiente para decidir que você é ainda mais bonito quando está dormindo", brincou ela, inclinando-se para beijá-lo suavemente. O beijo, que começou como um simples cumprimento matinal, logo se aprofundou, carregado de desejo e intimidade. 3 meses de descobertas haviam transformado Helena, que agora abraçava sua sexualidade com uma confiança que a surpreendia. O medo inicial havia dado lugar a uma curiosidade voraz, um desejo de explorar e ser explorada que encontrava em Rafael um parceiro igualmente entusiasmado e paciente. Mais tarde, enquanto tomavam café na varanda banhada pelo sol da manhã, Rafael comentou sobre um jantar beneficente que aconteceria na semana seguinte, organizado por um de seus principais parceiros de negócios. "Deveria ser apenas mais um evento corporativo entediante", explicou ele, passando geleia em uma torrada. "Mas Ricardo me contou que eles convidaram aquele chefe português que você adora, o que tem o restaurante em Santa Teresa." Helena sorriu, encantada com a atenção de Rafael aos pequenos detalhes que a agradavam. "Henrique Carvalho? Seria maravilhoso experimentar a comida dele. Tentei fazer uma reserva no Douro há meses,
mas é praticamente impossível conseguir uma mesa. Então está decidido, concluiu Rafael com um sorriso satisfeito. Vamos ao jantar beneficente. Além disso, seria uma boa oportunidade para você conhecer algumas pessoas do meu trabalho com quem ainda não teve contato. O sorriso de Helena vacilou ligeiramente, algo que não passou despercebido por Rafael. O que foi? Perguntou ele, colocando sua xícara sobre a mesa. Se você preferir não ir, podemos recusar o convite. Não, não é isso. Apressou-se Helena a esclarecer. É só que... Bem, sempre me sinto um pouco deslocada nesses eventos corporativos, como se todos estivessem falando um idioma que não domino completamente. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos aos dela. Você é a pessoa mais inteligente que conheço, Helena. Pode conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa naquela sala. Inteligência acadêmica é diferente de inteligência social, argumentou ela. Posso falar por horas sobre o simbolismo nas naturezas mortas holandesas do século XVII, mas isso dificilmente vai impressionar seus parceiros de negócios. Você me impressionou, lembrou Rafael, com um sorriso carinhoso. Lembra-se da primeira vez que conversamos? Você me deu uma aula sobre como a arte contemporânea brasileira dialoga com nossas questões sociais. Fiquei completamente fascinado, não apenas pelo que você dizia, mas pela paixão com que falava. Helena sorriu com a lembrança. Havia sido uma noite mágica, na abertura de uma exposição no MAM, onde ela atuara como curadora assistente. Rafael, um dos patrocinadores do evento, aproximara-se dela enquanto observava uma instalação particularmente provocativa. O que começara como uma conversa casual sobre a obra, transformara-se em um diálogo profundo, que se estendera por horas, continuando em um café próximo, muito depois do encerramento da exposição. Além disso, continuou Rafael, Juliana estará lá. Vocês duas têm muito em comum. Acho que poderiam se tornar amigas. A menção a Juliana fez Helena sentir uma pontada de desconforto. Desde o incidente em que a encontrara no apartamento com Rafael, elas haviam se cruzado algumas vezes em eventos sociais, sempre mantendo uma cordialidade distante. Helena sabia que sua reação inicial havia sido exagerada e injusta, mas ainda não conseguia se sentir completamente à vontade na presença da bela advogada. Sério? O que temos em comum? Perguntou, tentando manter o tom leve, embora uma nota de ceticismo tenha se infiltrado em sua voz. Rafael pareceu não notar a tensão. Ela também vem de uma família tradicional mineira, estudou em colégio de freiras e, pelo que me contou, teve uma criação bastante similar à sua. A diferença é que ela rompeu completamente com a família quando decidiu seguir carreira jurídica, em vez de se casar com o filho de um fazendeiro que os pais haviam escolhido para ela. A revelação surpreendeu Helena, que sempre vira Juliana como a personificação da mulher moderna e independente, sem imaginar que também carregava o peso de expectativas familiares tradicionais. Não sabia disso, admitiu, sentindo-se ligeiramente envergonhada por seus julgamentos precipitados. Há muito mais nas pessoas do que podemos ver à primeira vista, filosofou Rafael, terminando seu café. É por isso que sempre tento não formar opiniões definitivas antes de realmente conhecer alguém. As palavras dele, embora simples, tocaram Helena profundamente. Quantas vezes ela mesma sentira-se julgada superficialmente? Quantas vezes ouvira comentários sobre ser antiquada ou reprimida por suas escolhas pessoais? E ainda assim ali estava ela, fazendo exatamente o mesmo com Juliana, baseando-se apenas em aparências e em seus próprios medos e inseguranças. O restante do final de semana transcorreu tranquilamente, com pequenos momentos de intimidade doméstica que Helena estava aprendendo a valorizar. No domingo à tarde, enquanto organizavam algumas caixas que ainda restavam da mudança, encontraram um álbum de fotografias da adolescência de Rafael. Sentados no tapete da sala, riram juntos das roupas datadas e dos cortes de cabelo questionáveis, mas Helena notou algo revelador nas imagens. Mesmo jovem, Rafael já possuía aquele olhar determinado, aquela confiança tranquila que o caracterizava como adulto. Você sempre soube o que queria, não é? Comentou ela, observando uma foto onde ele exibia orgulhoso um projeto de ciências
que havia ganhado um prêmio estadual. Rafael refletiu por um momento antes de responder. Acho que sempre soube que queria fazer a diferença, de alguma forma. Quando meu pai partiu, deixando minha mãe com todas as contas e um filho pequeno para criar, jurei a mim mesmo que nunca permitiria que nos sentíssemos desamparados novamente. Ele fez uma pausa, como se organizasse seus pensamentos. No início era apenas sobre segurança financeira, mas com o tempo percebi que queria criar algo significativo, algo que pudesse ajudar outras pessoas. Helena conhecia a história da empresa de Rafael, como ele começara desenvolvendo pequenos sistemas de energia solar para comunidades rurais sem acesso à rede elétrica e como gradualmente expandira para soluções mais complexas que agora atendiam desde residências individuais até grandes indústrias. O que sempre a impressionara, porém, era o compromisso genuíno de Rafael com a sustentabilidade e a responsabilidade social, recusando-se a comprometer seus valores éticos, mesmo quando isso significava sacrificar lucros imediatos. E você? Perguntou Rafael, interrompendo seus pensamentos. Sempre soube que queria seguir carreira acadêmica? Helena sorriu, pensativa. De certa forma, sim. Sempre fui fascinada por arte desde criança. Lembro-me de ficar horas observando os quadros na casa da minha avó, inventando histórias sobre as pessoas retratadas neles. Ela fez uma pausa, remexendo em algumas fotos soltas no fundo da caixa. Mas havia uma expectativa não dita, de que eu seguiria um caminho mais convencional. Casar cedo, talvez administrar as propriedades da família junto com meu marido. Que mudou? Meu pai, respondeu ela com um sorriso nostálgico. Por mais tradicional que fosse em muitos aspectos, ele sempre valorizou a educação. Quando manifestei interesse em estudar história da arte, ele me apoiou contra a resistência inicial da minha mãe e da minha avó. Disse-lhes que o mundo estava mudando e que eu precisava estar preparada para me sustentar independentemente de qualquer homem. Rafael parecia genuinamente surpreso. Seu pai disse isso? O mesmo homem que me interrogou por 3 horas sobre minhas intenções quando pedi sua mão em casamento? Helena riu, lembrando-se da cena. Ele pode ser protetor e tradicional em muitos aspectos, mas sempre acreditou que eu deveria ter minha própria identidade, minha própria carreira. Ela pegou outra fotografia, esta mostrando seu pai ao lado dela em sua formatura, o orgulho evidente em seu rosto. Acho que foi por isso que, apesar de todas as tradições familiares, nunca me senti completamente presa a elas. Sabia que, no fundo, ele me apoiaria em minhas escolhas, mesmo que não fossem as convencionais. Rafael estudou a fotografia com atenção renovada, como se visse o sogro sob uma nova luz. Talvez seja por isso que vocês dois se deram bem, apesar das diferenças, observou Helena. Ambos valorizam a independência e acreditam em construir algo próprio. A semana passou rapidamente e logo chegou a noite do jantar beneficente. Helena escolheu um vestido longo de seda azul escuro, elegante, sem ser ostensivo, e prendeu os cabelos em um coque baixo, que realçava seu pescoço delicado. Quando saiu do quarto completamente arrumada, encontrou Rafael esperando na sala, impressionante em seu smoking. Você está deslumbrante, disse ele, aproximando-se para beijá-la suavemente, cuidando para não borrar seu batom. Você também não está nada mal, brincou ela, ajustando ligeiramente sua gravata borboleta. O evento acontecia em um hotel histórico no centro do Rio, um palacete do início do século XX que havia sido cuidadosamente restaurado para preservar sua arquitetura original. Ao entrarem no salão principal, Helena foi imediatamente envolvida pela elegância do ambiente. Lustres de cristal refletiam a luz suavemente sobre as mesas decoradas com arranjos elaborados de flores tropicais, e uma pequena orquestra tocava música clássica em um canto discreto. Rafael a conduziu pelo salão, parando frequentemente para apresentá-la a colegas e parceiros de negócios. Helena sentiu-se mais à vontade do que esperava, descobrindo que muitas das pessoas presentes tinham interesses diversos além do mundo corporativo, tornando as conversas surpreendentemente agradáveis.
Foi durante uma dessas interações que Juliana se aproximou, elegante em um vestido vermelho que contrastava dramaticamente com sua pele morena. Helena, que prazer vê-la novamente. Cumprimentou a advogada com um sorriso que parecia genuinamente caloroso. Rafael mencionou que você viria e pensei que talvez pudéssemos conversar um pouco. Ele me disse que você é especialista em arte brasileira contemporânea e, coincidentemente, estou pensando em investir em algumas peças para meu novo apartamento. Surpreendida pela abordagem direta e amigável, Helena respondeu com igual cordialidade que logo as duas estavam engajadas em uma conversa animada sobre o cenário artístico carioca. À medida que conversavam, Helena descobriu-se genuinamente intrigada por Juliana, cuja trajetória de vida revelava-se muito mais complexa e interessante do que imaginara inicialmente. Não foi fácil romper com minha família, confidenciou Juliana quando o assunto derivou para suas origens. Meus pais tinham todo o futuro planejado para mim. Casamento aos 20 anos com o filho do fazendeiro vizinho, que expandiria nossas terras, e uma vida dedicada a administrar a casa e criar os filhos. Quando anunciei que queria estudar direito, no Rio foi como se tivesse lançado uma bomba no jantar de domingo. Helena assentiu, compreensiva. Conheço bem essa sensação. Embora meus pais tenham sido mais flexíveis, ainda havia muitas expectativas não ditas. A diferença é que consegui negociar meu caminho sem precisar romper completamente. Juliana a estudou com interesse renovado. É admirável que você tenha conseguido equilibrar sua independência com os valores familiares. Eu nunca tive essa diplomacia. Ela fez uma pausa, tomando um gole de seu champanhe. Às vezes me pergunto se não fui radical demais, se não poderia ter encontrado um meio termo. A vulnerabilidade inesperada na confissão de Juliana tocou Helena profundamente. De repente, a mulher que ela vira como uma possível ameaça transformava-se em alguém com quem compartilhava mais semelhanças do que diferenças. Alguém que também lutava para definir sua própria identidade em um mundo cheio de expectativas contraditórias. À medida que a noite avançava, Helena encontrou-se genuinamente desfrutando da companhia de Juliana e de outros colegas de Rafael. Quando finalmente se sentaram para o jantar, ela percebeu que pela primeira vez estava se sentindo verdadeiramente integrada ao mundo dele, não como uma estranha tentando se encaixar, mas como alguém que tinha seu próprio valor e contribuições a oferecer. Rafael, observando-a do outro lado da mesa, enquanto ela conversava animadamente com um casal de ambientalistas sobre a representação da natureza na arte brasileira, sentiu uma onda de orgulho e amor tão intensa que quase lhe tirou o fôlego. Naquele momento, teve a certeza absoluta de que, entre todas as decisões que tomara na vida, escolher Helena havia sido, sem dúvida, a mais acertada. A amizade entre Helena e Juliana floresceu nas semanas seguintes ao jantar beneficente, para surpresa de ambas. O que começara como uma trégua cordial transformou-se em uma conexão genuína, baseada em experiências compartilhadas e respeito mútuo. Juliana, com sua abordagem direta e pragmática da vida, oferecia a Helena uma perspectiva refrescante sobre muitas das questões com as quais ela ainda lutava, especialmente no que dizia respeito às tradições familiares e expectativas sociais. Numa tarde ensolarada de sábado, as duas mulheres caminhavam pelo Parque Lage, admirando a arquitetura histórica e os jardins exuberantes sob a sombra imponente do Corcovado. Haviam acabado de visitar uma exposição no Escola de Artes Visuais, onde um dos ex-alunos de Helena exibia seu trabalho. O talento desse seu aluno é impressionante, comentou Juliana enquanto se sentavam em um banco próximo ao pequeno lago. Principalmente a forma como ele mistura elementos da cultura popular nordestina com técnicas contemporâneas. Helena sorriu, genuinamente tocada pelo interesse de Juliana. Mateus sempre teve uma conexão profunda com suas raízes. Mesmo quando estudava os grandes mestres europeus, buscava formas de dialogar com a estética do sertão onde cresceu. Juliana tomou um gole do café que haviam comprado na cafeteria do parque antes de responder. Isso me faz pensar em como todos nós, de alguma forma,
Estamos sempre negociando essa relação entre nossas origens e o que queremos nos tornar, refletiu ela. Mesmo quando tentamos romper completamente, como eu fiz, há partes de nós que permanecem irremediavelmente conectadas ao nosso passado. A observação atingiu Helena com força inesperada. Era exatamente isso que ela vinha fazendo desde que conhecera Rafael, tentando encontrar um equilíbrio entre a mulher que fora criada para ser e a mulher que desejava se tornar. Às vezes me pergunto se algum dia conseguirei resolver completamente essa equação, confessou Helena, entre honrar minhas raízes e ser verdadeiramente eu mesma. Juliana a estudou com seus olhos perspicazes. Talvez não seja uma equação para ser resolvida, mas um diálogo constante, sugeriu ela. Quando rompi com minha família, achei que estava me libertando completamente do passado. Só depois percebi que estava apenas trocando um conjunto de regras por outro. Como assim? Bem, rejeitei o mundo tradicional dos meus pais com suas expectativas rígidas sobre como uma mulher deveria se comportar. Mas acabei entrando no mundo corporativo, que tem suas próprias regras não escritas, seus próprios preconceitos e expectativas. Juliana deu uma risada seca. Você não imagina quantas vezes tive que provar meu valor duplamente por ser mulher em um ambiente dominado por homens. Helena assentiu, compreensiva. Como acadêmica, também enfrentara seus próprios desafios, embora de natureza diferente. No meu caso, sempre senti que precisava compensar meu sobrenome, confessou ela, como se as pessoas esperassem que eu tivesse chegado onde estou apenas por conexões familiares, não por mérito próprio. Exatamente, exclamou Juliana. É sempre sobre as expectativas dos outros, não é? Ou estamos fazendo de mais ou de menos, sendo tradicionais demais ou modernas demais. Nunca parece haver um meio termo que seja aceitável. Elas continuaram a conversa, enquanto caminhavam pelo parque, discutindo os desafios de serem mulheres em seus respectivos campos, as pressões familiares e sociais, e como ambas, a seu modo, haviam encontrado formas de navegar por essas águas turbulentas. Quando Helena retornou ao apartamento mais tarde, encontrou Rafael no escritório, trabalhando em alguns documentos. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, um sorriso cansado, mas genuíno, iluminando seu rosto. Como foi a exposição? Perguntou, estendendo a mão para que ela se aproximasse. Helena entrelaçou seus dedos nos dele, inclinando-se para um beijo rápido, incrível. O Mateus realmente encontrou sua voz como artista, e depois Juliana e eu tivemos uma conversa fascinante no Parque Lage. Rafael parecia genuinamente interessado. Sobre identidade, expectativas, como equilibramos quem somos com quem o mundo espera que sejamos. Helena sentou-se na poltrona próxima à mesa dele. Você sabe que ela não fala com a família há quase 10 anos? Rafael assentiu. Ela mencionou algo a respeito quando a contratamos. Uma ruptura bastante dramática, pelo que entendi. É triste, na verdade, comentou. Helena, pensativa. Por mais que eu questione muitas das tradições da minha família, não consigo imaginar minha vida sem eles. Rafael a estudou por um momento antes de fechar a pasta de documentos à sua frente. Por falar em família, recebi uma ligação da sua mãe hoje cedo. Helena sentiu uma pontada de apreensão. Sua mãe raramente ligava para Rafael diretamente, preferindo sempre falar com ela. O que ela queria? Nos convidar para o aniversário de 85 anos da sua avó daqui a 2 semanas. Aparentemente será uma grande celebração na casa de Petrópolis com toda a família reunida. Helena sentiu emoções contraditórias surgirem dentro de si. Por um lado, amava sua avó Eulália e queria celebrar esta data significativa. Por outro, sabia exatamente o tipo de evento que seria. Formal, tradicional, cheio de conversas sobre linhagem familiar e expectativas implícitas sobre como uma Vasconcelos deveria se comportar. Sem mencionar os inevitáveis questionamentos sobre quando ela e Rafael pretendiam ter filhos. Você respondeu? Perguntou, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Disse que consultaria sua agenda, mas que faríamos o possível para estar presentes, respondeu. Rafael cautelosamente, claramente percebendo sua hesitação.
É um evento importante, Helena. Sua avó está completando 85 anos. Eu sei, suspirou ela, e quero estar lá por ela. É só que... Bem, você conhece minha família. Vai ser um final de semana inteiro de protocolos, formalidades e perguntas invasivas sobre nossa vida pessoal. Rafael levantou-se e se aproximou, ajoelhando-se em frente à poltrona onde ela estava sentada. Tomou suas mãos entre as dele, seu olhar intenso e sincero. Helena, eu me casei com você sabendo exatamente de onde você vinha. Sua família, com todas as suas peculiaridades, é parte de quem você é. Ele fez uma pausa, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Além disso, depois de enfrentar tubarões do mercado financeiro e negociar com políticos corruptos, acho que posso sobreviver a um final de semana com a aristocracia petropolitana. A brincadeira arrancou um sorriso relutante de Helena. Você diz isso agora. Mas espere até tia Berenice começar a interrogá-lo sobre suas intenções reprodutivas enquanto serve chá em xícaras de porcelana que pertenceram à família imperial. Rafael riu, levantando-se e puxando-a para um abraço. Prometo ser o genro mais encantador e diplomaticamente evasivo que sua família já viu. Helena descansou a cabeça no peito dele, sentindo-se simultaneamente reconfortada e apreensiva. A perspectiva de voltar à casa da infância como mulher casada, de apresentar Rafael formalmente a todos os membros da família estendida, muitos dos quais não haviam comparecido ao casamento por diversos motivos, era ao mesmo tempo excitante e intimidante. Falando em família, continuou Rafael, seu tom mudando para algo mais hesitante, tenho algo para te contar. Helena ergueu o rosto para olhá-lo, notando uma expressão incomum em seus olhos. O que foi? Recebi um e-mail ontem. Ele fez uma pausa como se procurasse as palavras certas. De meu pai. Helena sentiu sua respiração falhar. Em todo o tempo que conhecia Rafael, ele raramente mencionava o pai que o abandonara na infância. Sabia, através de Dona Solange, que não haviam tido qualquer contato desde que ele partira. Seu pai repetiu incerta sobre como reagir. Depois de todo esse tempo? Rafael assentiu, afastando-se ligeiramente para poder ver melhor seu rosto. Aparentemente ele tem acompanhado minha carreira à distância. Viu uma matéria sobre a empresa na revista Forbes América Latina mês passado e decidiu fazer contato. O que ele quer? Perguntou Helena, uma nota protetora instintivamente entrando em sua voz. Diz que gostaria de me ver, de explicar por que fez o que fez. Rafael soltou uma risada sem humor. 25 anos depois, ele acha que uma conversa pode compensar o que minha mãe passou, o que eu passei. Helena estudou o rosto do marido, notando a mistura complexa de emoções que passavam por seus olhos: raiva, mágoa, curiosidade e, talvez mais surpreendente, uma centelha de esperança que ele parecia querer esconder até de si mesmo. Você está considerando encontrá-lo? Perguntou suavemente. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena sabia indicar seu estado de agitação interna. Não sei. Parte de mim quer dizer a ele exatamente onde pode enfiar suas explicações tardias. Ele fez uma pausa, sua voz baixando quase para um sussurro. Mas outra parte quer saber por quê. Por que ele nos deixou? Por que nunca voltou? Por que decidiu fazer contato agora? Helena conduziu Rafael até o sofá, onde se sentaram lado a lado. Segurou suas mãos firmemente entre as suas, oferecendo apoio silencioso enquanto ele processava emoções que provavelmente havia reprimido por anos. Você já contou para sua mãe? Perguntou ela, após alguns momentos. Ainda não. Queria falar com você primeiro, organizar meus próprios pensamentos. Helena sentiu-se profundamente tocada pela confiança que ele depositava nela. Este era Rafael em seu momento mais vulnerável, compartilhando dúvidas e incertezas que raramente permitia que outros vissem. O que você acha que devo fazer? Perguntou ele, seus olhos buscando orientação nos dela. Acho que a decisão tem que ser sua, respondeu Helena cuidadosamente. Mas posso dizer que, em minha experiência, as perguntas não respondidas têm um jeito de nos assombrar. Mesmo que você decida não perdoá-lo, talvez ouvir o que ele tem a dizer possa lhe dar algum tipo de fechamento.
Rafael refletiu sobre suas palavras, seu polegar acariciando distraidamente o dorso da mão dela. E se for apenas uma desculpa? Palavras vazias? Então você saberá, respondeu Helena simplesmente, e poderá seguir em frente com a certeza de que deu a ele a chance que ele não lhe deu. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto Rafael absorvia o conselho. Finalmente, ele se inclinou para beijá-la suavemente. Como você ficou tão sábia? Perguntou com um pequeno sorriso. Deve ser toda aquela literatura antiga que sou obrigada a ler para minhas aulas. Brincou ela, aliviada por ver um pouco do humor característico dele retornando. Aquela noite marcou uma nova fase em seu relacionamento. Enquanto Rafael considerava a possibilidade de confrontar seu passado na forma de um pai ausente, Helena preparava-se para revisitar seu próprio passado ao retornar à casa da família. Ambos perceberam que, de maneiras diferentes mas paralelas, estavam embarcando em jornadas de reconciliação, não apenas com suas histórias familiares, mas com partes de si mesmos que haviam tentado deixar para trás. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda ensolarada, Rafael pareceu chegar a uma decisão. Vou responder ao e-mail, anunciou ele, uma nova determinação em sua voz. Vou propor um encontro, mas com uma condição: que minha mãe esteja presente se ela quiser. Ela merece ouvir suas explicações tanto quanto eu. Helena assentiu, orgulhosa da força e compaixão que via em seu marido. E quanto ao aniversário da minha avó? Perguntou ela, retomando o assunto da noite anterior. Ainda temos tempo para nos preparar psicologicamente. Rafael sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para entrelaçar seus dedos nos dela. Uma coisa de cada vez. Primeiro vamos enfrentar nossos fantasmas pessoais. Depois podemos enfrentar juntos o exército de parentes aristocráticos que aguarda em Petrópolis. Helena não pôde deixar de rir da imagem evocada por suas palavras. De repente, a perspectiva de apresentar Rafael formalmente à família estendida não parecia tão intimidante. Na verdade, havia uma parte dela que estava curiosamente ansiosa para ver como ele navegaria pelo complexo ecossistema social dos Vasconcelos, com suas alianças não declaradas, rivalidades antigas e códigos de conduta implícitos. Olhando para o homem à sua frente, Helena sentiu uma onda de gratidão e admiração. Em poucos meses de casamento, haviam enfrentado inseguranças, revelações, e agora se preparavam para confrontar aspectos de seus passados que ambos haviam tentado, de maneiras diferentes, deixar para trás. E através de tudo isso, sua conexão apenas se fortalecera, aprofundando-se em algo muito mais rico e complexo do que ela jamais imaginara ser possível. O que foi? Perguntou Rafael, notando sua expressão contemplativa. Nada, respondeu ela com um sorriso. Só pensando em como somos sortudos por termos nos encontrado. O casarão da família Vasconcelos em Petrópolis erguia-se majestoso contra o céu azul de outono, suas paredes de um amarelo suave, contrastando com o verde exuberante dos jardins que o cercavam. Construída no final do século XIX, a propriedade mantinha a elegância aristocrática da época imperial, com suas janelas altas, sacadas de ferro trabalhado e o brasão da família discretamente esculpido sobre a entrada principal. Helena sentiu um misto de nostalgia e apreensão enquanto o carro de Rafael subia a alameda de árvores centenárias que conduzia à casa principal. Fazia quase um ano desde sua última visita, quando anunciara oficialmente seu noivado com Rafael. Naquela ocasião, a reação da família havia sido uma mistura cautelosa de aprovação pelo status financeiro dele e reserva quanto às suas origens humildes. Um homem que construíra seu próprio império do zero, sem conexões familiares ou nome tradicional. Está nervosa? Perguntou Rafael, lançando-lhe um olhar compreensivo enquanto estacionava o carro próximo à entrada lateral, onde outros veículos já se alinhavam. Um pouco, admitiu Helena, ajustando inconscientemente o colar de pérolas que havia sido um presente de sua avó em seu 21º aniversário. É sempre estranho voltar. Como se o tempo parasse aqui dentro e eu voltasse a ser a menina que tinha medo de quebrar as regras.
Rafael apertou suavemente sua mão antes de desligar o motor. Lembre-se, somos adultos. Viemos celebrar o aniversário da sua avó, não pedir permissão para existir. Helena sorriu, grata mais uma vez pela clareza com que Rafael conseguia ver através das complexidades que muitas vezes a confundiam. Quando estavam prestes a sair, do carro seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Juliana. Coragem, lembre-se de tudo que conversamos. Você não é mais apenas uma Vasconcelos, é também uma Mendonça, e uma mulher extraordinária por seu próprio mérito. O apoio inesperado da nova amiga trouxe um sorriso aos lábios de Helena. Nas últimas 2 semanas, haviam se aproximado ainda mais, com Juliana oferecendo conselhos práticos sobre como lidar com a pressão familiar sem sacrificar sua própria identidade. Era uma perspectiva valiosa, vinda de alguém que havia tomado o caminho mais radical de ruptura completa. Antes que pudessem alcançar a porta principal, foram interceptados por Tânia, mãe de Helena, que vinha apressada pelo jardim lateral. Aos 57 anos, mantinha a elegância aristocrática que caracterizava as mulheres da família, com cabelos castanhos impecavelmente arrumados em um coque discreto e um vestido azul marinho de corte clássico. Helena, querida, Rafael, que bom que chegaram! Exclamou ela beijando a filha em ambas as faces, antes de oferecer a mesma cortesia ao genro. Sua avó está ansiosa para vê-los. Helena notou imediatamente a tensão no sorriso da mãe, um sinal que aprendera a reconhecer desde a infância. Está tudo bem, mamãe? Perguntou enquanto seguiam para a casa. Tânia hesitou brevemente antes de responder, baixando a voz. Sua tia Berenice trouxe a filha de Rodrigo. A informação atingiu Helena como um soco no estômago. Rodrigo, seu primo de 2º grau, havia tido um breve relacionamento anos atrás com uma mulher de origem humilde, resultando em uma gravidez que a família tratara como um escândalo a ser escondido. O relacionamento terminara antes mesmo do nascimento da criança, e a família Vasconcelos havia praticamente apagado a existência da menina, agora com cerca de 7 anos. Clarice está aqui? Perguntou Helena, genuinamente surpresa. Sim, confirmou Tânia com um suspiro resignado. Aparentemente, a mãe da menina está hospitalizada, algum tipo de cirurgia. Berenice, em um raro momento de consciência familiar, ofereceu-se para ficar com a criança por algumas semanas. Ela fez uma pausa significativa. Sua avó não está exatamente encantada com a situação. Rafael, que acompanhava a conversa em silêncio, lançou um olhar questionador para Helena, que prometeu silenciosamente explicar tudo mais tarde. Quando entraram na casa, foram imediatamente envolvidos pela atmosfera, caracteristicamente formal, dos encontros familiares dos Vasconcelos. O amplo salão principal havia sido decorado com flores frescas e fotografias antigas da família, incluindo várias da própria Dona Eulália em diferentes fases da vida. Um quarteto de cordas tocava discretamente em um canto, criando uma trilha sonora elegante para as conversas contidas que fluíam entre os aproximadamente 40 convidados já presentes. Helena avistou sua avó sentada em uma poltrona de espaldar, alto próxima à lareira, recebendo os cumprimentos dos familiares com a dignidade régia que sempre a caracterizara. Aos 85 anos, Dona Eulália mantinha uma postura impecável, o cabelo completamente branco arrumado em um penteado elaborado que combinava perfeitamente com seu vestido de seda verde escuro. Vovó, chamou Helena suavemente ao se aproximar. Feliz aniversário! Os olhos da matriarca, ainda surpreendentemente vivos e perspicazes, iluminaram-se ao ver a neta. Helena, minha querida, exclamou ela, estendendo as mãos enrugadas, mas ainda adornadas com anéis de família. E Rafael, que bom que puderam vir. Helena inclinou-se para beijar o rosto da avó, sentindo o perfume familiar de lavanda que sempre associara a ela. Rafael seguiu seu exemplo, demonstrando o respeito formal que sabia ser esperado. O tempo tem sido generoso com a senhora, Dona Eulália, comentou ele com um sorriso charmoso. Está mais elegante a cada vez que nos encontramos. A matriarca riu claramente agradada pelo elogio. Vejo que seu marido continua tão galante quanto sempre, Helena, comentou ela antes de baixar a voz. E como vão as coisas?
Já há notícias de um bisneto a caminho. Helena sentiu o rubor subir às suas faces, mesmo já esperando por essa pergunta. Ainda não, vovó, respondeu diplomaticamente. Estamos nos adaptando à vida de casados primeiro. Dona. Eulália fez um pequeno som de desaprovação. Em minha época não havia toda essa espera. Casei-me aos 18 anos e seu pai já estava a caminho antes do nosso primeiro aniversário de casamento. Rafael, percebendo o desconforto de Helena, interveio suavemente. Dona Eulália, Helena tem feito um trabalho extraordinário na universidade. Recentemente foi convidada para ser curadora principal de uma exposição internacional que virá ao MAM no próximo ano. É uma honra significativa para alguém tão jovem. A diversão funcionou momentaneamente, com a matriarca demonstrando um interesse educado, embora Helena pudesse perceber que o assunto dos bisnetos seria retomado na primeira oportunidade. À medida que a tarde avançava, Helena e Rafael circulavam pelo salão cumprimentando parentes que não viam há tempos e apresentando-se a alguns que não haviam podido comparecer ao casamento. Helena notou como Rafael navegava com surpreendente facilidade pelo complexo ecossistema social da família, conquistando tias conservadoras com seu conhecimento de vinhos finos e primos pretensiosos com comentários perspicazes sobre o mercado financeiro. Foi durante uma dessas interações que Helena avistou, em um canto mais afastado do salão, uma menina pequena de cabelos escuros cacheados, sentada sozinha em um sofá, folheando distraidamente um livro ilustrado. Clarice. Mesmo nunca tendo encontrado a criança pessoalmente, Helena reconheceu-a imediatamente pela semelhança impressionante com seu primo Rodrigo. Desculpando-se discretamente da conversa em que estava envolvida, Helena dirigiu-se ao sofá e sentou-se ao lado da menina. Olá, cumprimentou gentilmente. Você deve ser Clarice. Eu sou Helena, sua prima. A menina ergueu os olhos do livro, estudando Helena com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Eu sei quem você é, respondeu ela com uma seriedade quase cômica. Tia Berenice mostrou sua foto. Você se casou com um homem rico que não é da família. Helena não pôde conter uma risada diante da franqueza infantil. Bem, isso é parcialmente verdade. Meu marido se chama Rafael, e ele não é da família, mas há muito mais nele do que apenas ser rico. Clarice pareceu considerar essa informação com seriedade. Tia Berenice disse que ninguém queria que eu viesse, mas mamãe está doente e não tinha mais ninguém para ficar comigo, confessou ela em voz baixa, voltando a olhar para o livro em seu colo. A senhora de cabelo branco não gosta de mim. Ela nem olha direito na minha cara. O coração de Helena apertou-se diante da consciência que a criança já demonstrava sobre sua posição marginal na família. Antes que pudesse responder, sentiu uma presença ao seu lado e ergueu os olhos, para encontrar Rafael observando-as com interesse. Rafael, esta é Clarice, apresentou Helena. Clarice, este é meu marido, Rafael. Em vez de oferecer um cumprimento formal, Rafael sentou-se do outro lado da menina e inclinou-se para espiar o livro em seu colo. A Menina do Mar, comentou ele, reconhecendo a história. Era um dos meus favoritos quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Clarice olhou para ele com interesse renovado. Você gosta de histórias sobre o mar? Adoro, confirmou Rafael com um sorriso conspiratório. Especialmente aquelas com criaturas mágicas e mundos secretos sob as ondas. O que se seguiu foi uma conversa animada sobre livros infantis, com Rafael demonstrando um conhecimento surpreendente do assunto. Helena observava maravilhada como ele conseguia, em poucos minutos, conquistar completamente a confiança da menina que toda a família tratava como uma intrusa. Quando Berenice eventualmente veio buscar Clarice para o jantar que seria servido, em breve a menina parecia relutante em deixá-los, especialmente após Rafael prometer emprestar-lhe alguns livros de sua própria coleção de infância que ainda mantinha. Não sabia que você era tão bom com crianças, comentou Helena quando ficaram sozinhos. Rafael deu de ombros, um sorriso enigmático nos lábios. Há muitas coisas sobre mim que você ainda vai descobrir, senhora Mendonça. A resposta
aparentemente leve, carregava um peso que Helena não conseguiu decifrar completamente no momento. Antes que pudesse questionar mais, foram chamados para o jantar formal que seria servido no amplo salão de refeições. A longa mesa de jacarandá, herança de família que remontava ao período imperial, estava impecavelmente arrumada com a melhor porcelana, cristais e talheres de prata. Os lugares haviam sido cuidadosamente designados, seguindo a hierarquia familiar, com Dona Eulália na cabeceira, naturalmente. Helena e Rafael foram posicionados próximos à matriarca, uma honra que não passou despercebida pelos demais familiares. O jantar transcorria com a formalidade típica dos Vasconcelos, conversas educadas intercaladas com longos silêncios e ocasionais referências veladas a questões familiares, nunca completamente discutidas abertamente. Helena notou que Clarice havia sido colocada em uma mesa menor, separada, com algumas outras crianças da família, todas claramente mais novas que ela. Foi durante a sobremesa que o primeiro momento verdadeiramente tenso da noite ocorreu. Tio Alberto, irmão mais novo de Tânia, conhecido por seu conservadorismo e por frequentemente falar mais do que deveria após algumas taças de vinho, dirigiu-se a Rafael em voz alta o suficiente para ser ouvido por boa parte da mesa. Então, Rafael, Helena nos contou que você finalmente fez contato com seu pai, comentou ele, um brilho malicioso nos olhos. Deve ser interessante descobrir suas verdadeiras origens depois de tanto tempo. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Helena sentiu seu corpo enrijecer, a raiva subindo como uma onda. A informação sobre o pai de Rafael era algo que ela compartilhara apenas com sua mãe, em uma conversa que acreditava ser privada. Antes que pudesse intervir, porém, Rafael respondeu com uma calma surpreendente. Na verdade, Alberto, minhas origens nunca foram um mistério para mim, disse ele, sua voz tranquila, mas firme. Fui criado por uma mulher extraordinária que me ensinou que o valor de uma pessoa não está em seu sobrenome ou em quem são seus pais, mas nas escolhas que faz a cada dia. Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho antes de continuar. Quanto ao meu pai biológico, sim. Ele entrou em contato recentemente. Vou encontrá-lo na próxima semana, acompanhado por minha mãe. Será interessante ouvir o que ele tem a dizer após 25 anos. A resposta, entregue sem hostilidade, mas com uma dignidade inegável, pareceu desarmar completamente o tio Alberto, que murmurou algo inaudível antes de voltar sua atenção para a sobremesa. Helena sentiu um orgulho imenso de Rafael naquele momento. Em poucos segundos, ele havia não apenas neutralizado uma tentativa de humilhação, mas também reafirmado seus valores de uma forma que até mesmo a aristocrática família Vasconcelos não poderia deixar de respeitar. O restante do jantar transcorreu sem outros incidentes significativos, e logo os convidados retornaram ao salão principal para café e licores. Foi então que Helena notou a ausência de Clarice. Preocupada, desculpou-se e saiu em busca da menina. Encontrou-a finalmente na biblioteca, sentada sozinha em uma poltrona grande demais para seu tamanho, olhando fixamente para um retrato familiar na parede oposta, uma pintura a óleo que mostrava 3 gerações dos Vasconcelos, incluindo Rodrigo, seu pai biológico. "Está tudo bem, Clarice?" perguntou Helena suavemente, aproximando-se. A menina não desviou os olhos do retrato. "Aquele é meu pai, não é?" perguntou ela, apontando para a figura de Rodrigo na pintura. "Tia Berenice diz que ele está viajando, mas eu ouvi ela falando no telefone que ele não quer me ver." Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A crueldade casual com que a família tratava Clarice de repente pareceu-lhe insuportável. Sentou-se ao lado da menina, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. "Às vezes os adultos cometem erros, Clarice", começou ela com honestidade. "E às vezes, esses erros machucam pessoas que não merecem ser machucadas." "Como eu?" perguntou a menina, sua voz pequena, mas surpreendentemente firme. "Como você?" confirmou Helena. "Mas quero que saiba de uma coisa muito importante. Nada disso é sua culpa. E nem todos os adultos da família pensam da mesma forma.
Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidas pela chegada de Rafael, que parecia ter procurado por elas. "Ah, aí estão vocês", disse ele, aproximando-se. "Dona Eulália está prestes a cortar o bolo e acho que vão querer estar presentes." Clarice hesitou, olhando de volta para o retrato. "Ela não vai querer que eu esteja lá", murmurou. "Ela nem olha para mim." Rafael ajoelhou-se, em frente à poltrona, ficando na altura dos olhos da menina. "Sabe de uma coisa, Clarice? Quando eu era mais ou menos da sua idade, também me sentia como se não pertencesse a certos lugares. Minha mãe trabalhava como enfermeira em uma casa de família rica, e às vezes eu tinha que acompanhá-la. Os outros meninos, filhos dos donos da casa, sempre me faziam sentir que eu não deveria estar lá." "E o que você fazia?" perguntou Clarice, genuinamente interessada. "Minha mãe me ensinou que ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Então eu entrava de cabeça erguida, como se aquele lugar fosse tanto meu quanto deles." Ele estendeu a mão para a menina. "O que acha de entrarmos juntos, você, eu e Helena, de cabeças erguidas?" Após um momento de hesitação, Clarice aceitou a mão oferecida, permitindo que Rafael a conduzisse de volta ao salão, com Helena seguindo logo atrás, seu coração transbordando de emoção diante da sensibilidade e sabedoria com que seu marido havia lidado com a situação. Quando entraram no salão, a cena que encontraram surpreendeu a todos. Dona Eulália, em vez de ocupar seu lugar habitual no centro das atenções, havia se afastado discretamente e estava agora em um canto mais tranquilo, observando a movimentação com uma expressão contemplativa. Notando a presença deles, a matriarca fez um gesto sutil, chamando-os para perto. Quando se aproximaram, Helena percebeu que a avó olhava diretamente para Clarice, realmente vendo-a talvez pela primeira vez. "Você é a filha de Rodrigo", disse ela, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Clarice assentiu, silenciosamente, sua pequena mão ainda firmemente segurando a de Rafael. "Venha aqui, criança", pediu Dona Eulália, indicando o espaço ao seu lado. Com um olhar rápido para Helena, como se buscasse permissão, Clarice aproximou-se cautelosamente da matriarca. Dona Eulália estudou seu rosto por um longo momento, antes de falar novamente. "Você tem os olhos da minha mãe", disse finalmente. "O mesmo tom de castanho, a mesma forma. É surpreendente." Helena observava a cena, mal ousando respirar. Em todos os seus anos, nunca vira sua avó demonstrar qualquer reconhecimento da existência de Clarice, muito menos notar semelhanças familiares. "Quantos anos você tem, menina?" perguntou Dona Eulália. "7", respondeu Clarice, sua voz pequena, mas firme. "Faço 8 em dezembro." "Dezembro?" A matriarca pareceu momentaneamente surpresa. "Dia 12?" Clarice assentiu, claramente intrigada com a pergunta. Um sorriso enigmático formou-se nos lábios de Dona Eulália. "Minha mãe também fazia aniversário em 12 de dezembro", revelou ela, sua voz suavizando-se de uma maneira que Helena raramente testemunhara. Ela era uma mulher notável, forte, determinada, à frente de seu tempo de muitas maneiras. O que se seguiu foi completamente inesperado. Dona Eulália retirou do dedo um anel antigo, uma safira cercada por pequenos diamantes. "Este anel pertenceu à minha mãe e antes dela à mãe dela", explicou girando a joia entre os dedos. "Segundo a tradição familiar, deveria passar para a primeira menina da próxima geração, quando ela completasse 21 anos. Ela fez uma pausa significativa, olhando primeiro para Helena e depois de volta para Clarice. "Mas talvez seja hora de começarmos algumas tradições novas nesta família." Com um movimento deliberado, Dona Eulália colocou o anel na palma da mão de Clarice, fechando os pequenos dedos da menina sobre ele. "É muito grande para você usar agora, claro. Tia Helena pode guardá-lo até que você cresça. Mas quero que saiba que ele é seu. Um lembrete de que não importa o que digam, você é uma Vasconcelos." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos diante do gesto inesperado, que representava não apenas o reconhecimento de Clarice como parte da família, mas também uma ruptura significativa com o rígido código de conduta
que havia governado os Vasconcelos por gerações. Mais tarde naquela noite, quando finalmente se recolheram ao quarto de hóspedes que lhes fora designado, Helena e Rafael refletiram sobre os eventos surpreendentes do dia. Nunca imaginei ver minha avó fazer algo assim, confessou Helena, sentada na beira da cama enquanto escovava os cabelos. É como se aos 85 anos ela estivesse finalmente questionando valores que seguiu por toda a vida. Rafael, que acabara de terminar uma ligação com sua mãe para confirmar os detalhes do encontro com seu pai na semana seguinte, sentou-se ao lado dela. Talvez seja isso que acontece quando chegamos a certa idade, sugeriu ele. Começamos a questionar se as regras que seguimos por tanto tempo realmente fazem sentido no final das contas. Helena assentiu, pensativa. Sabe o que é mais surpreendente? O anel que ela deu a Clarice, por anos, todos assumiram que seria meu um dia. Era praticamente um fato estabelecido na família. E ainda assim não sinto nenhum ressentimento. Na verdade, estou orgulhosa dela. Rafael sorriu, envolvendo-a em um abraço lateral. Sua avó é uma mulher notável. Acho que agora entendo melhor de onde vem sua força. Helena inclinou-se contra ele, absorvendo seu calor e apoio. E quanto a você? Está nervoso sobre o encontro com seu pai? Rafael suspirou profundamente. Nervoso, ansioso, com raiva, curioso. É uma tempestade de emoções. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Mas saber que você estará lá, ao meu lado, torna tudo mais suportável. Sempre, prometeu Helena, selando o compromisso com um beijo suave. Enquanto se preparavam para dormir, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos nos últimos meses. O que começara como uma revelação nervosa na noite de núpcias transformara-se em uma exploração profunda, não apenas de sua intimidade física, mas também das camadas complexas de suas histórias pessoais e familiares. Rafael, como se lesse seus pensamentos, puxou-a para mais perto enquanto se acomodavam sob os lençóis. Nunca imaginei que o casamento pudesse ser assim, confessou ele em voz baixa. Não apenas o prazer e a companhia, mas esta parceria, esta sensação de que estamos realmente construindo algo significativo juntos. Helena sorriu na penumbra, seu coração transbordando de um amor que crescia e se transformava a cada dia, tornando-se algo muito mais profundo e resistente do que qualquer conto de fadas romântico poderia capturar. É engraçado, murmurou ela já meio adormecida. Passei tanto tempo preocupada com minha inexperiência, com medo de não ser suficiente para você, e agora percebo que estamos ambos aprendendo juntos o verdadeiro significado da intimidade. Não é apenas sobre o físico, mas sobre esta vulnerabilidade, esta disposição de mostrar nossas feridas mais profundas um ao outro. Rafael beijou suavemente sua testa. E não há ninguém com quem eu preferiria aprender. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais